Olá a todos, o meu nome é Eduardo, sou professor de robótica da Escola Montpetit e enquanto a gente está nesse período mais severo da pandemia, que está tudo fechado, a escola não está tendo aula presencial, a gente vai tentar aqui fazer um ensino remoto, tá bom? Então eu vou gravar umas aulas para vocês, essa é a primeira que eu estou gravando. E aí, pessoal, turma, quem estiver vendo, os pais, os alunos, a gente vai ver nessa primeira aula um resumo do que a gente viu durante todo o ano, para que vocês lembrem, se familiarizem, tá bom? Com os assuntos que eu expliquei durante o ano, sobre robótica, sobre robôs e tudo mais, tá? Então nessa aula a gente vai ter uma revisão e na aula que vem a gente dar continuidade ao conteúdo. Eu espero que já tenhamos voltado à escola presencialmente, tá bom? Também é importante destacar que muitas aulas da robótica são práticas e infelizmente não tem como a gente fazer essas aulas práticas aqui nesse meio digital. Então eu vou dar só a parte teórica do conteúdo. Então, pessoal, vamos começar. Eu vou, vamos então começar. Eu disse para vocês lá no começo do ano que a robótica ela é dividida em três grandes partes: a parte de mecânica, a parte de eletrônica e a parte de computação. Esse robôzinho aqui que a gente está vendo na foto, ele é um robô que tem essas três partes. E esse robô é um robô cachorro que imita um cachorro de verdade. E esse robô ele faz várias coisas. Ele anda, ele pula, ele se movimenta, como nós vimos, como eu expliquei para vocês presencialmente. E eu disse, pessoal, que a parte mecânica é a parte do robô, que é a parte de fora, a estrutura, a perninha do robô, a patinha, o rabinho e tudo mais. A parte eletrônica é a parte de dentro do robô. São os fios, as pilhas, as baterias que o robô tem, tá bom? Então, a gente, no decorrer das aulas, aprendeu que para um robô funcionar, um robô precisa de energia elétrica. Para a gente, para os humanos funcionarem, nós precisamos de alimento, nós precisamos de descanso. Um robô é diferente, um robô não precisa de descanso, não precisa de alimento, ele precisa de energia elétrica, então ele funciona com eletricidade. E essa eletricidade, ela vem da pilha ou ela vem da bateria, e essa pilha, ela está dentro do robô. Então, vários dispositivos elétricos funcionam com pilhas, né? E o robô é um deles. Então a gente viu a parte mecânica, que é a parte estrutura do robô, a parte eletrônica, que é a parte de dentro do robô, e a parte da computação, que não sei se alguém vai lembrar, mas é o cérebro do robô. Tá bom? É como o robô vai fazer as coisas, como o robô vai pensar. Então eu mostrei para vocês exemplos de robôs, disse o que são robôs, tá bom? Robôs são máquinas que nos ajudam a fazer alguma coisa. Elas podem ser autônomas, ou seja, elas não precisam de intervenção dos homens para funcionarem, elas funcionam de formas sozinhas, ou elas podem ser controladas pelos homens por controle remoto, como um carrinho de controle remoto, tá bom? E a gente cria esses robôs, pessoal, para nos ajudar, para ser para realizar alguma tarefa perigosa, alguma tarefa difícil, alguma tarefa chata, por exemplo. Então a gente tem diversos exemplos de robôs no dia a dia que fazem tarefas para a gente e automatizam isso. Tá bom? A gente está vendo mais um exemplo de robô aí na imagem. Eu falei para vocês de um robô cirurgião, dei exemplos de vários robôs. Falei desse moço que ele tem as próteses robóticas e essas próteses ajudam ele. Então a robótica, ela tem o papel, antes de tudo, de ajudar a gente. Porque esse moço, como ele não tinha os braços, ele não conseguia fazer um monte de coisa que a gente consegue. Ele não conseguia comer sozinho, ele não conseguia escrever, não conseguia desenhar. E aí ele consegue fazer tudo isso graças à ajuda da tecnologia, à ajuda da robótica, que ele tem braços robóticos, tá bom? Então falei sobre isso, falei sobre um robô que é o que a gente está vendo aí, que é o robô bombeiro, um robô que faz atividades perigosas e não põe em risco a vida de um profissional que é o bombeiro. O bombeiro está lá controlando esse robô por controle remoto
a longa distância. Então, vários robôs ajudam muito a gente. Eu mostrei para vocês vídeos sobre vários robôs de resgate. Não sei se vocês estão lembrados que tem uns robôs que salvam pessoas de terremotos, de incêndios e tudo mais. Agora eu nem lembro, são tantos tipos. E aqui, talvez a parte principal da primeira aula, que a gente viu sobre... Novamente, eu reforcei a ideia de que o robô é dividido em 3 partes, né, a parte mecânica, a eletrônica e da computação, que essa imagem que a gente está vendo aqui acima são as engrenagens do robô, a parte mecânica desse robô. É como esse robô vai funcionar, como ele vai mexer os braços, vai mexer as pernas. Isso daqui que a gente está vendo, vocês devem lembrar o nome, porque vocês já devem estar craque nisso, é o chip do robô. Esse chip, ele vai dentro do robô, certo? E ele junto com a computação, unidos essas duas coisas, eles formam o cérebro do robô. Tá bom? E aqui a gente está vendo a parte da computação. Então, a parte do chip, a parte eletrônica, fundida com a parte da computação, a gente faz o robô ter vida. A gente, faz o robô funcionar. Sem essas duas partes, sem a energia elétrica, ele não funciona. Tá bom? Beleza, a gente viu sobre isso, a gente viu uma introdução que os robôs fazem. Vocês chegaram até a montar robôs, né? Pelo menos as turmas mais novas. E aí a gente viu um pouco sobre energia elétrica, né? Eu falei sobre eletricidade para vocês. Porque a eletricidade é fundamental tanto nas nossas vidas quanto na robótica. Falei, por exemplo, que aqui, ó, esse pessoal está jogando videogame, esse pessoal está vendo TV, aqui a gente tem uma lâmpada, aqui a gente tem um raio, e tudo isso tem em comum a energia elétrica, a eletricidade. Falei da importância dela, a energia elétrica está presente na nossa vida de forma muito essencial. Para eu gravar esse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu preciso de eletricidade. Para vocês verem esse vídeo também, seja no celular, no tablet, no computador, na TV. Para a gente jogar videogame, precisa de eletricidade, né? O robô, obviamente, precisa também de eletricidade. Então, é fundamental a gente entender um pouco sobre isso. Falei um pouco sobre como os raios são formados. Raios a gente define como uma descarga elétrica de grande intensidade. Então, perguntei se vocês viam raios, já viram pessoalmente raios. A gente conversou bastante sobre isso, foi bem legal a conversa. Vocês ficaram bem animados. E talvez o tópico mais importante da aula é da onde vem a energia que a gente usa. Da onde vem a energia que os robôs eles usam. E a gente aprendeu que vem das usinas. Aí eu falei sobre usinas diversas. A usina hidrelétrica, que pega e usa a força das águas para produzir eletricidade. A usina eólica, que usa a força dos ventos para produzir eletricidade. Então os ventos giram essas turbinas e aí acontece um processo de transformação dessa energia dos ventos, a energia do movimento, em energia elétrica. Então vocês aprenderam sobre isso. A gente também viu sobre o que é uma usina solar. Alguns de vocês falaram que os pais de vocês têm painéis solares no telhado. Então, que são muito parecidos com esses painéis que a gente está vendo aqui. Então, e a gente viu também sobre a energia usina nuclear, né, que diferente das usinas que eu mostrei para vocês anteriormente, essa aqui produz fumaça, essa aqui produz o lixo nuclear, e ela não faz tão bem para a gente. É uma usina que polui, que pode prejudicar o meio ambiente. Diferente da uma usina solar, de uma usina eólica, que são consideradas energias limpas, que não poluem. A gente conversou sobre isso, que fumaça faz mal para a gente. Quando a gente respira uma fumaça, a gente começa a tossir, começa a ficar sufocado, se sente mal. Então, por mais que essa usina faça uma coisa muito importante, que é produzir eletricidade para a gente, ela polui. Então, é melhor usar a usina solar ou a usina nuclear? Com certeza é melhor usar uma usina solar, porque ela prejudica menos a gente e
a natureza, certo? Então, e essa imagem aqui que é muito legal, a gente aprendeu o processo da onde vem a energia, que é das usinas, como eu disse, e como ela chega até as nossas casas. Então a gente vê aqui a geração de energia, e aí aqui por uma usina hidrelétrica, no caso, a gente vê a transmissão da mesma pelos fios de alta tensão, que quando a gente viaja, a gente vê esses fios nas estradas, inclusive vê esses fios chegando na cidade e por toda a nossa cidade. E aí a gente tem a distribuição dessa energia para as casas, para os hospitais, para as igrejas, para as escolas. Então, pessoal, aqui está todo o processo de produção, transmissão, distribuição e consumo de energia. E vocês devem lembrar sobre isso. Eu até perguntei o que acontece se eu pego e esse fio acaba se rompendo. O que acontece se esse fio se romper? Muitos de vocês acertaram. A gente fica sem energia na nossa casa, porque a energia que vem da usina hidrelétrica, ela não consegue viajar pelos fios até chegar na cidade. Beleza, então a gente viu sobre isso. E eu falei um pouco de energias não renováveis também. Porque tudo isso é importante para a gente entender o todo, para a gente entender como que a robótica funciona e como que o mundo funciona com a energia. Então, eu falei aqui nessa aula sobre petróleo, sobre gás natural, sobre usina nuclear, usina de carvão. E os robôs, eles também se beneficiam dessas coisas. Eles também se beneficiam dessas fontes de energia, não só de eletricidade que pode funcionar um robô. Tá bom? Claro, a eletricidade é a principal, mas a gente consegue fazer um robô funcionar também, por exemplo, com gasolina. É o que eu vou. Talvez vocês já tenham lembrado disso, mas eu vou reforçar agora. Falei sobre petróleo, pessoal. Então, o petróleo, como a gente falou, é esse líquido viscoso e preto que faz mal se a gente tocar nele. É um líquido que não é uma coisa que a gente deveria ficar manuseando, tá bom? Ele é retirado do fundo da terra ou do fundo do mar. Então, aqui a gente vê o processo de conversão, da transformação do petróleo em coisas úteis no nosso dia a dia. Aqui, muitos de vocês talvez lembrem, a gente retira o petróleo do fundo da terra com uma máquina como essas, armazena esse petróleo em barris. Esse petróleo vai ser transformado, vai ser utilizado para fazer gasolina. E gasolina, como vocês sabem, é usada para abastecer os carros, as motos, os caminhões e um monte de veículos. E depois que essa gasolina ela é produzida, ela vai para os postos de combustíveis onde a gente utiliza essa gasolina para abastecer nossos veículos. E eu falei para vocês que perguntei se um robô poderia funcionar com gasolina. E ele pode funcionar com gasolina. Inclusive se for um robô muito robusto, muito grande, um robô assim, tipo do tamanho de um carro, que pode existir, esse robô ele precisa de muita energia para funcionar. Então ele pode funcionar com gasolina e com eletricidade. A eletricidade ela vai fazer com que ele funcione, com que ele receba, como eu disse na aula 0, a eletricidade vai energizar esse chip para ele funcionar, para o robô. Mas para o robô andar, para o robô conseguir se movimentar, ele pode usar gasolina para funcionar, tá bom? Falei um pouco sobre desastres naturais que o petróleo pode mostrar, pode gerar. Então eu falei que essa estação de petróleo, ela explodiu e no caso o que acontece é que vazou petróleo para o mar. E aí essa criança, a praia, eles se contaminaram com petróleo. E esse petróleo vai fazer mal, possivelmente, para essa criança, vai fazer mal para os animais da praia, para os golfinhos, para as baleias, para os bichinhos, tá bom? E aí, é muito importante a gente saber disso, que por mais que o petróleo, que por mais que as usinas, elas façam um papel muito importante, que é produzir
combustível, produzir eletricidade, elas também podem gerar problemas para a gente. Isso é que o petróleo pode gerar. Tá? Lembrando que a gente já falou sobre tudo isso, a gente está revisando para na próxima aula a gente dar continuidade. Tá bom? Então eu falei sobre o carvão também, pessoal. Falei que aqui dentro, isso aqui é uma mina de carvão. Dentro desse local é que a gente retira esse carvão. E eu perguntei para vocês, para que serve o carvão? Quase todos vocês, assim, falaram que o carvão serve para fazer churrasco, certo? Serve para fazer churrasco. Muitos de vocês gostam, adoram quando os pais de vocês fazem churrasco. E o carvão é uma ótima fonte de energia, realmente, para fazer churrasco e muito mais coisas. Então ele é retirado dessa mina de carvão, ele é transportado através desses carrinhos e ele é levado até os supermercados para fazer churrasco e ele também ele pode ser usado para produzir eletricidade nas usinas de carvão. Só que usinas de carvão também produzem fumaça. Então, essas usinas também poluem, não são tão boas como a usina solar que eu falei, como a usina eólica, tá bom? Falei também sobre gás natural, pessoal. A gente entendeu que o gás natural também é uma fonte de energia que está debaixo da terra e a gente captura esse gás, coloca nos botijões de gás e aí pode usar ele para produzir eletricidade. Pode usar ele, inclusive, para fazer um robô funcionar, porque eu falei na aula, vocês devem lembrar que os carros eles podem também ser abastecidos a gás, eles podem funcionar com esse combustível. Os robôs, assim como eles podem funcionar com eletricidade, podem funcionar com gasolina, eles também podem funcionar com gás. Então, desde que você adapte, claro, o robô para fazer esse tipo de coisa. E como eu disse, o chip, a parte eletrônica do robô sempre vai existir. Ele sempre vai precisar de eletricidade para funcionar. Mas às vezes, para ele se movimentar, para ele fazer alguma atividade que demande muita energia, aí é que ele pode usar o gás, ele pode usar a gasolina. Tá bom? E aí aqui a gente tem uma foto de uma usina de gás. E aí a gente, por esses encanamentos, o gás passa. Eu até perguntei para vocês o que está acontecendo nessa imagem, que essa imagem parece que está saindo fogo do chão. Ela é muito estranha. E aí eu expliquei sobre isso, falei que o que está saindo do chão é gás, e esse gás ele é inflamável, ou seja, ele pega fogo muito facilmente. E aí quando ele sai do chão, ele pega fogo e aí a gente vê essa imagem, o que está acontecendo, tá bom? Então a gente viu várias coisas, várias dessas fontes de energia que servem tanto para os robôs quanto para que as nossas casas funcionem com eletricidade, que nossos carros funcionem com combustíveis. A gente está vendo um apanhado geral, tá bom? A gente viu sobre a energia nuclear, essa pedrinha que é o urânio. Eu falei que essa pedrinha ela é radioativa, que ela não faz bem se a gente ficar perto, tá bom? E aqui a gente tem uma foto de uma usina nuclear por dentro. Então, aqui a gente viu desastres que podem ocorrer com uma usina nuclear, que o lixo nuclear ele tem que ser tratado com muito cuidado, porque ele faz mal para a gente. Né? Eu expliquei que a radiação é uma coisa que pode fazer a gente ficar doente, certo? E ela faz mal para a natureza, para as florestas, para os animais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que esses moços estão equipados com esses equipamentos de proteção, com máscara, com luvas, com macacões e tudo mais. E aí, pessoal, era isso que eu apresentei nas primeiras aulas para vocês. Falei sobre como os robôs são feitos, como eles funcionam, que eles têm as partes mecânica, eletrônica e da computação. Falei sobre a eletricidade, que é fundamental para os robôs funcionarem. E falei sobre como essa eletricidade chega até a gente, sobre como essa eletricidade chega até as nossas casas e com ela a gente pode usar para fazer os robôs funcionarem, para fazer os computadores funcionarem, as TVs e tudo mais que funciona com eletricidade. E também na aula 3 a gente viu sobre as energias não renováveis, sobre o petróleo, o gás natural, o carvão, e que essas energias renováveis também têm um papel fundamental nas nossas vidas e
papel fundamental, inclusive, no dia a dia da robótica. Muitos robôs podem funcionar com um motor a combustão. O que significa isso? Podem funcionar com gasolina, tá bom? Quando vocês forem mais velhos, vocês vão entender melhor sobre essas coisas. Não dá para ficar aprofundando muito, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver um pouco de programação, como esses robôs são programados, como essa programação funciona dentro deles, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, com a escola, comigo. E a gente se vê por aí. Eu espero que essa pandemia melhore para a gente voltar às aulas presenciais. Tá certo, turma? Até mais.